reunião de portas fechadas hoje no Ninho do Urubu, a relação daquela questão do Pedro, e nós vamos trazer aqui tudo o que aconteceu ali nos bastidores, o que o Pedro falou, né? E Léo Jardim confirma a contratação de Matheus Gonçalves. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, ainda não tá certo não, tá legal, galera? A gente vai trazer esses pormenores aqui. E Matheus Cunha indo para o Cruzeiro. Enquanto isso, Rossi quer renovar com o Flamengo. E o Gerson, cara? Que apresentação foi aquela do Gerson? Quero falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, salve, salve, torcida do Flamengo! Salve, salve, nação rubro-negra! Que bom estar com vocês aqui nessa tarde, fazendo os vídeos da manhã e da tarde, trazendo tudo atualizado no nosso Flamengo. E já conto com você, meu amigo e minha amiga. De que forma? Se inscrevendo no nosso canal. Vamos dar essa moral? Vamos ajudar o nosso canal Somos Todos Flamengo? Vamos lá, sou o Fábio Roque, ajuda a gente aí. Clica nessa inscrição, você não vai pagar nada, é de graça, totalmente de graça. Tá? Você clicou, você está inscrito, mete o dedão no like, o like ajuda o crescimento do trabalho. Coloca a tua opinião aqui, que é importante. E também aciona o sininho para você receber as notificações de vídeos e lives que a gente traz aqui todos os dias no nosso canal. Tá legal? Não pule nada desse vídeo para que você não perca detalhes das informações que estamos saindo e trazendo aqui para vocês. Meus amigos, eu já quero começar aqui com essa questão. Cara, que apresentação foi essa do Gerson? Apresentação bombástica, bonita, me lembrou até a entrada dos jogadores na Copa do Mundo de clubes ali, né? Que a FIFA chamou nome por nome de cada jogador dos seus clubes respectivos, assim, né? Então foi muito pomposo a apresentação do Gerson. Mas, gente, fala sério, a cara do Gerson, vocês acham que o Gerson queria estar ali? Vocês acham que o Gerson estava feliz? Ah, Fábio, foi ele que fez a escolha. Cara, ou ele fez a escolha, ou ele seguiu os mandos do Marcão, ou aconteceu alguma coisa ali dos bastidores com o Flamengo, algum bate-papo. São coisas, tanto é que o Marcão disse que viria, né? Falar o que estava acontecendo, o que aconteceu. Vocês lembram disso? E depois ele desistiu de falar. Então são coisas que nenhum jornalista, por mais que você tenha uma informação, né, cara, fica difícil de você pegar esses detalhes. Mas o fato é que foi escolhido o Zenit, realmente, eu chamo ali o Zenit, os times da Rússia, de triângulo da bermuda do futebol, porque quem cai ali some. Quem cai ali some. Tá? O próprio Luiz Henrique, vocês viram aí que não está satisfeito lá? Daí ele está falando, vocês podem procurar aí. O Luiz Henrique diz que não está muito feliz lá. Porque realmente tem dinheiro, tem tudo, estrutura, mas você está escondido do futebol. E o Gerson vai sentir isso. O Gerson vai sentir isso. Ainda mais com aquela questão do Al Nassr que queria ele. Sem dúvida teria que ir para o Al Nassr. Mas, gente, a cara do Gerson é realmente assim, ficou assim espantoso. Parece que ele estava indo mais para um preso do que jogar futebol. Mas são as escolhas, são os caminhos, mas eu falei, alguma coisa ali por trás, a gente não sabe, cara. E alguém pode botar, sugerir, falar alguma coisa, mas de fato a gente não sabe lá no fundo mesmo o que aconteceu de verdade. Meus amigos, a verdade é a seguinte, Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, um baita time do Cruzeiro. Léo Jardim, cara, tá fazendo um trabalho no Cruzeiro, se bem que o Pedrinho também tá formando um time do Cruzeiro muito bom. Eu falei no vídeo da manhã e vou falar aqui de novo. O nosso problema, olha o que eu tô falando, hein? O nosso problema não será com o Palmeiras não, cara, esse ano, para disputar o Brasileiro. Vai ser tete a tete, mordendo o calcanhar com o Cruzeiro. Cruzeiro formou um elenco bom, formou um time forte, né? O Caio Jorge ali, cara, já é o novo artilheiro, já passou a Arrascaeta, é um time forte, que vem embalado e vai dar trabalho. Nós só estamos na frente deles por causa de saldo de gols.
Eles começaram ali o campeonato, primeira, segunda rodada, mal, mas depois deram uma recuperada, reestruturaram. Cara, tá complicado. Bom, mas ele meio que afirma que a transação ali com o Matheus Gonçalves já está certa. Olha aqui, ó, ele fala o seguinte, é aquela situação, né? Ainda não está na quinta fase dos papéis assinados. Por isso, toda gente pode desistir antes, pode não haver acordo, tudo isso pode acontecer antes, disse Leonardo Jardim, né, após a vitória do Cruzeiro por 4-1 para o Grêmio, que foi uma sapatada do caramba. Bom, meus amigos, de fato, que o Matheus Gonçalves quer ir para o Cruzeiro? Quer. Vai ter chance de jogar? Vai. Mais do que o Flamengo? Sim. Que eu, nunca deixaria Matheus Gonçalves sair. A verdade é essa. Mas fontes do Flamengo aí, que a gente sabe aí, não confirma totalmente essa venda ainda não. 5 milhões, né? 5 milhões de euros, assim, foi uma bagatela, 5 milhões de dólares, na verdade, foi uma bagatela. 22 milhões de reais, eu acho muito barato para um garoto como o Matheus Gonçalves. Muito barato. Mas as negociações podem estar havendo conversa? Sim. Podem ele estar trocando ideia? Sim. Mas não há nada certo. Pode ser que vá. Mas, segundo algumas fontes também, diz que pode complicar e Matheus Gonçalves não ir para o Cruzeiro. Eu gostaria muito de ficar com o Matheus Gonçalves no Flamengo. Agora, eu também gostaria de ler a sua opinião. E para falar em Cruzeiro, como eu falei que eles estão montando um baita time, um baita equipe, um baita elenco, com o Leonardo Jardim também no comando, que é um baita técnico, surge também a questão do Matheus Cunha, outro Matheus, e agora é o goleiro do Flamengo. Ele sabe que está tendo poucas minutagens, está tendo pouca chance. O goleiro Rossi não se machuca, não fica contundido, graças a Deus também, né? Porque também, vamos ser sinceros, é um setor do time que é o menos, que sofre menos com contusão, é o goleiro. A verdade é essa, vocês podem ver isso aí. Então, com isso, o Matheus Cunha, que tem contrato com o Flamengo até agora, 31 de dezembro, ó, pouquinho mais aí de 5 meses, né? E julho já abriu a janela, ele já pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro. Inclusive, ele já está pensando em assinar. O Cruzeiro está conversando com ele, a diretoria técnica do Cruzeiro está conversando com ele. Léo Jardim também gosta do goleiro, quer o goleiro, e isso pode acontecer, tá? Ele ir de graça para o Cruzeiro, porque agora a janela abriu. Então, ou seja, se ele assinar um pré-contrato, como eles estão conversando, o Cruzeiro e os dirigentes e os empresários do Matheus Cunha, junto com ele, estão conversando para ele aceitar já um pré-contrato e final do ano ele vai embora, sem o Flamengo receber absolutamente nada. Agora, vamos avaliar uma questão. Ele está saindo do Flamengo porque não tem o quê? Minutagem. O goleiro Rossi é titular sem dúvida nenhuma. Porém, contudo, todavia, meus amigos, o que acontece? Aí ele vai para o Palmeiras. O goleiro do Palmeiras quem é? É o Cássio. Para mim é um goleiraço, cara. Mesmo com a idade que ele tem, que nem o Fábio. Mesmo com a idade que ele tem, para mim ele é um goleiraço. E o Cruzeiro já deixou bem claro, bem claro o seguinte, que o Cássio é titular. Ou seja, será que o Matheus Cunha não vai trocar 6 por meia dúzia? Está reclamando que não tem minutagem no Flamengo, chega no Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro já acenou dizendo que o Cássio, sem dúvida nenhuma, né, é o titular. Será que ele não vai trocar meia dúzia por 6? É uma questão de avaliar. O Flamengo é um time seguro, paga bem, tudo bem que o Cruzeiro está bem estruturado agora, mas é uma questão de estruturar, mas que eles estão conversando para assinar um pré-contrato agora. Coloca a tua opinião, você gostaria de ver o Matheus Cunha longe do Flamengo? Coloca aí, que é muito importante. Meus amigos, hoje, às 14 horas, agora há pouco, rolou a tal reunião que o Pedro convocou todo o elenco do Flamengo, todo o time do Flamengo, né? Menos o Felipe Luiz e menos também o diretor de futebol José Boto. Foi uma reunião de portas trancadas somente com os jogadores. E aqui, ó, vou ler aqui para vocês, ó. Aqui, ó, São Paulo, o centroavante chamou todos os companheiros por uma reunião fechada no CT do Ninho do Urubu.
O camisa 9 aproveitou momentos para dar esclarecimento cerca da postura das expectativas nos treinamentos das últimas semanas. Segundo informações do GE, o Globo, apenas jogadores participaram da reunião, como eu falei, ou seja, o técnico Felipe Luiz e os dirigentes, como José Boto, não marcaram presença no encontro às portas fechadas no CT. Né? No bate-papo, Pedro assumiu parte da culpa, olha lá, pelo desenvolvimento baixo e atividade, e contou que não estava se sentindo bem diante dos rumores do Flamengo que estaria disposto a negociá-lo por 15 milhões. Aquela questão ali, né, do Mauro César, né, que o Boto ali, aquela conversa que vazou dos 15 milhões de euros. Além disso, o camisa 9 expôs que sentiu desrespeito pelo departamento de futebol diante das informações vazadas, mas também revelou desapontamento com as declarações de Felipe Luiz, principalmente acerca do lamentável e do ridículo, porque ele, treinador, passou o tom publicamente. Tudo isso teria impactado na sua postura de atividade. Gente, até um certo ponto, eu até dou razão ali ao Pedro. Agora, Pedro, a questão é o seguinte, galera. Só que o histórico do Pedro, como eu trouxe aí no vídeo da manhã também, não é só com o Felipe Luiz. Rogério Ceni teve problema com ele, Paulo Souza teve problema com ele, teve aquele problema do Pablo Fernandes ali também, do preparador físico do Sampaoli, que o Pablo perdeu toda a razão na hora que ele agrediu o Pedro. Sou totalmente contra a agressão, ali ele perdeu a razão. Né? O próprio Davi Luiz conversou com o Pedro, né? O Dorival, cara, o nosso Dorival conversou. Então, essas cenas do Pedro, ela já é repetitiva. Então, Pedro, eu até concordo com você que o Felipe Luiz fez isso, mas eu concordo com o Felipe Luiz. Se não fizer isso, ninguém toma rédea, e aí os jogadores podem fazer o que quiser. A verdade é isso. Luiz Henrique lá, do Paris Saint-Germain, o cara bota para quebrar. Se não colocar essas ordens, se não colocar esses esquemas, todo mundo vai fazer o que quiser, cara. A verdade é essa. E o Pedro não é a primeira vez que isso acontece. Ele saiu também lá brigado com a torcida do Fluminense na época, que ele foi para o Fiorentina, depois o Flamengo comprou, né, do Fluminense ali, comprou o Pedro, mas ele também tem história já. Então, Pedro tem história sim. Todos os técnicos que passaram ali com o Pedro pelo Flamengo, conversou com o Pedro pelas atitudes que ele tomava. Então, tudo bem, ficou chateado. Eu também dou razão a você sobre aquele vazamento. Aquilo foi ridículo da diretoria do Flamengo. Ridículo da diretoria do Flamengo deixar vazar aquilo. Concordo plenamente. Mas, Pedro, as suas atitudes não só com o Felipe Luiz. Você está questionando só o esquema do Felipe Luiz. Mas você esquece das suas respectivo passado ali com questões com outros técnicos que também vieram conversar contigo, inclusive o jogador Davi Luiz, que jogava na época com o Flamengo. Então, gente, é um negócio que vai dar pano para manga. O Flamengo diz que não vai vender o Pedro. A não ser que alguém chegue com uma proposta muito grande, e eu acredito que o Flamengo não vai vender o Pedro por uma bagatela, desculpa, de 15 milhões. Não vai. Não vai. Tá? A proposta ali, no mínimo para o Pedro sair do Flamengo, é 30 milhões que a diretoria quer. Mas se alguém bancar, se alguém chegar, eu acho que o Pedro não segura. Mas segundo a diretoria disse que não quer vender Pedro. Gente, a gente sempre vai fazer. Isso vai estar uma atualização acima de atualização, e a nossa obrigação é trazer aqui para vocês, de fato, o que está acontecendo. Meus amigos, vamos ficando por aqui, ó. Notícias boas, então ajuda o nosso canal aí, compartilha, se inscreva, dá o like, né? Coloca a tua opinião, que é muito importante. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do nosso Flamengo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado, meu. Saudações rubro-negra. Salve, salve, torcida do Flamengo. Valeu.